E eu gostaria de compartilhar rapidamente uma experiência e uma força que eu tive a oportunidade de vivenciar, que define muito, é uma das grandes definições do que a representa para a gente. Eu estava no ano passado em Macapá, e aí eu estava fazendo trabalho na região, junto com a Irmandade local, e tinha um senhor que eu já tinha ouvido falar muito dele. E quando nós estávamos fazendo o seminário para profissionais, estava lá a filha dele, como profissional, e eu descobri lá que era a filha dele. E aí eu falei, eu quero conhecer seu pai, eu já tinha ouvido falar dele, eu quero conhecê-lo. E ele era um velho mentor da região. Toda a região era muito apaixonada por esse senhor. E aí fomos lá para poder ver. Esse senhor, lamentavelmente, tinha sofrido um acidente, estava acamado com um problema na coluna já há algum tempo e ele não podia ir. Chegamos na casa dele e foram várias pessoas comigo, porque esse senhor era muito amado, era membro. Ele era amado por toda a população, e ele era muito reconhecido pelo homem que ele era. Ele era uma inspiração. E aí nós fomos visitá-lo, ele estava deitado, não podia se locomover, e aí as pessoas foram chegando. E aí ele pediu para eu poder ficar em pé do lado dele, ele pediu para eu pôr a mão aqui, e aí eu coloquei a mão aqui nele. E ele pediu para eu ficar lá. Todo mundo que chegava, e aí ia cumprimentá-lo, visitá-lo, ele respondia com uma palavra de força para essa pessoa, que misteriosamente era aquilo que a pessoa precisava ouvir naquele momento. E todo mundo saía chorando. O clima foi ficando muito intenso, muito emocional. E eu cheguei a falar com ele, o senhor quer que eu saia para deixar vocês à vontade? Ele, não, eu quero que você fique. E eu fiquei lá com ele. E aí, ele falou, quando chegou, enfim, minha vez, eu já estava tremendo, porque eu falei, todo mundo está saindo chorando, o que ele tem para falar para mim? E esse senhor falou comigo assim, olha, eu quero te contar um trechinho da minha história. Ele morava numa casa, vereadora, que era uma casa toda de madeira, com tábuas, uma em cima da outra, e dava para ver a frestinha de luz entrando, a luz por cada frestinha, uma casa bem simples. E ele falou assim, aquela minha filha, psicóloga, que estava lá naquele evento, ela, quando ela tinha 3 anos de idade, eu ainda bebia muito. E na minha casa tinha umas estacas no chão, que faziam como se fosse cerca. E um dia eu cheguei muito alcoolizado, e ela, com 3 anos, veio correndo em minha direção, gritando, papai! E eu não sei, pelo que eu fui tomado, que na hora, por um impulso, eu peguei a estaca do chão e avancei em cima dela para poder matá-la. E as pessoas pularam em cima de mim para poder impedir que aquilo aconteça. Aquele foi o meu último dia de bebida. Eu conheci a Irmandade de Alcoólicos Anônimos e até hoje eu me pergunto, ele me dizendo, até hoje eu me pergunto o que é em mim que eu vi nela que eu queria matar. Porque um homem em sã consciência não quer matar a filhinha de 3 anos. Mas eu queria matar algo em mim. E até hoje eu me pergunto isso. E aqui eu já fico encantada com a capacidade reflexiva que a Irmandade de Alcoólicos Anônimos oferece para possibilitar que ele chegue a essa conclusão tão profunda. E ele falou assim, e aí, doutora, eu preciso que a senhora volte, porque nesse exato momento muitas pessoas não estão com a estaca na mão para poder matar suas filhas e não terão acesso, não terão a oportunidade de conhecer essa irmandade que salvou a mim, que salvou a minha família. No ano seguinte, eu estive esse ano em Aracaju, e um senhor, é de lá, e um senhor, que eu já tinha visto ele em alguns eventos, chegou para mim e falou assim, eu via que ele ficava me olhando, eu já tinha visto ele em alguns eventos, e ele falou comigo assim, doutor, eu queria te dar um presente. Eu falei, tudo bem. Ele falou assim, agora eu sei o que eu vou te dar. E no dia seguinte, ele chega para mim com um cortador de unha.
esse foi o melhor presente que eu já ganhei em Alcoólicos Anônimos, porque ele me deu o tudo dele. Era aquele cortador de unha que dava para ver que ele destacou do supermercado. Essas vivências amorosas, elas remetem muito ao que o Dr. Bob, nosso cofundador, disse. Ele, nas suas últimas palavras, na sua última conferência, ele fala assim: não vamos nos preocupar com as complexidades freudianas. Ele ainda brinca assim, né? E ele fala assim: se a gente puder resumir a A no final é amor e serviço. E conserve a A simples. Porque essa simplicidade, essa vivência honesta, amorosa, esse serviço abnegado, é que faz a A continuar vivo. Eu queria compartilhar essa história, vereadora, porque para a senhora receber o nosso amor em forma de gratidão, para, em nome seu, né, para todos os amigos, e pedir, como esse senhor lá do Macapá, que continuem amigos nossos. Nós precisamos dessa amizade para seguirmos, continuar transmitindo a mensagem também. Para mim, pessoalmente, é um propósito. E para quem se apaixona por esse propósito, não consegue viver sem depois. A vida passa a não fazer sentido, né? E não é nem uma missão de caridade, não. É por uma humanidade melhor. Porque se nós pegamos os princípios e levamos para todas as áreas da nossa vida, como sugere o nosso 12º passo, então a gente está levando o que há de melhor do ser humano para o mundo. Então eu acredito verdadeiramente que é uma esperança mais do que para o alcoólico, mas para a nossa humanidade. Então, receba o nosso amor em forma